noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida. E hoje eu tenho um presente para vocês, que foi presente para mim e eu quero dividir com vocês. Nós temos no Ministério Café com Fé várias mulheres, que se converteram ao Senhor Jesus e que estão estudando a palavra, se alimentando da palavra. E hoje uma delas, a Flávia, ela gravou uma meditação e eu já ouvi, gostei muito e vejo o Senhor tocando na vida dela e ela se deixando ser usada, gastando tempo na presença do Senhor. Então vocês vão ouvir a mensagem dessa noite da Flávia, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde, proteja a vida de vocês e que vocês possam amar essa palavra. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário. O livro de Gálatas, ele foi escrito por Paulo, foi a primeira carta de Paulo, escrito entre os anos 49 e 55, é o primeiro documento do cristianismo. Então diz assim em Gálatas 2, 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr o risco ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então, vamos chamar esses falsos irmãos infiltrados de turma do deixa disso. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são as que não têm nenhuma convicção, pessoas que estão envolvidas nessa mentalidade de pós-moderna, que seria uma mentalidade pós-moderna. Ausência de valores e regras, individualismo, mistura o que é real com o que é imaginário, liberdade de expressão. Então, para essas pessoas, para eles, na verdade, o certo ou o errado, as doutrinas, a ortodoxia, que seria o sistema teológico implantado como único e verdadeiro, o conhecimento da verdade. Para essas pessoas, são questões que são irrelevantes. O que para elas é importante é estar bem com todo mundo. Não importa, o importante mesmo é isso, é que a pessoa seja sincera naquilo que ela acredita. E, gente, não é esse o ensinamento do Novo Testamento. Naquilo que é essencial, fundamental, que atinge o centro do Evangelho, que é Jesus Cristo é o centro do Evangelho, não podemos abrir mão. Foi por esse motivo que Paulo diz no versículo 16, diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o nosso novo nascimento acontece mediante o sacrifício de Jesus, que cumpriu a lei e morreu por mim, morreu por nós. Minha justificação, sua justificação acontece pela graça e pela fé, e não pela lei. Graça, mas o que é a graça? Então, assim, no dicionário mesmo, graça é gratuita, é algo que não podemos alcançar pelo nosso próprio esforço, ok? Vamos saber o que é o cristianismo. O cristianismo é uma convicção de fazer o bem que surge de dentro para fora.
O legalismo. O que é o legalismo? São imposições, são impostas, de fora para dentro, que dão o poder e o mérito para um ser humano. Tentativa de viver baseado em um procedimento humano e achando que somos capazes de produzir nossa própria justiça. Quanto mais reagimos, quanto mais regras, mais regrinhas inúteis e secundárias tiver, mais o ser humano gosta e se sente à vontade. O cristianismo não vai nessa direção. Pelo contrário, é totalmente oposto. Quem imagina que ser um cristão é seguir várias regrinhas, por exemplo, um corte de cabelo X, ou não posso beber álcool, não posso ver TV, outra tenho que guardar o sábado, ou vai para o outro extremo, Tudo pode porque Jesus já pagou, Jesus já morreu por mim e é de graça. Vamos voltar então, vou repetir aqui, Não podemos abrir mão do que é necessário, fundamental, que é o que atinge o centro do Evangelho, que é Jesus Cristo. A lei nunca foi dada como uma boia de salvação. Não foi dada para salvar. A lei, ela revelou o caráter santo de Deus, a vontade de Deus, a diferença entre o certo e o errado. A lei, ela não era o remédio. A lei era tipo o diagnóstico, sabe? Uma chapa de raio-x ou a tomografia que mostra a situação em que nós nos encontramos de estar aquém da vontade de Deus. Agora, a salvação é o remédio. E o remédio é Jesus. Então, não vai curar o câncer ficar olhando ou mexendo na tomografia. Se não tomar o remédio certo, o que acontece? Não vai recuperar. Vamos estar fora do propósito. A justificação, para ser declarado justo, é pela fé, pela graça e fé no sacrifício de Cristo, que pagou pelos nossos pecados. Ele sim cumpriu a lei inteiramente e é aceito perante Deus. Então é preciso tomar a posição e estarmos focados na vida e na pessoa de Jesus. Isso acontece quando nós ouvimos e estudamos seriamente a palavra de Deus, que é a Bíblia.